Paz do Senhor aos irmãos. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé e vamos ler o texto de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Apocalipse 2, verso 1. Quero agradecer os meus pastores pela oportunidade de poder estar aqui, contribuindo, servindo a Deus, pregando a palavra da nossa igreja, os irmãos. Apocalipse, capítulo 2, verso 1, diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Os irmãos se assentem. Vamos adentrar neste texto maravilhoso, sugerido pelo nosso pastor presidente, que Deus trouxe ao seu coração. Nós vamos falar aqui um pouco sobre esse texto, não tudo, evidentemente, não tem como trazer tanta informação, não tem como explorar todas as implicações e significações desse texto, porém nós vamos dar ênfase, ao centro deste texto, que localiza-se de fato no verso 4. Quando nós vamos ler o texto bíblico, nós sempre dizemos aos irmãos: tem que procurar saber o gênero literário que você está lendo, para você não ler do modo errado. No caso aqui das cartas do Apocalipse, se você ler todas elas, você vai perceber que elas têm uma estrutura comum. Elas têm um prólogo que apresenta uma característica do Senhor Jesus. Ele sempre diz algo diferente em todas elas. Ele começa com um elogio, porque o elogio sempre prepara o coração do público, digamos assim, e depois ele traz uma crítica. Depois desta crítica, ele também traz a orientação, e essa orientação contém ameaças e promessas. Todas as cartas têm esta estrutura, exceto a igreja de Filadélfia, porque contra ela não tem crítica nenhuma. Deus não critica uma igreja que é fiel. Não há críticas contra ela. Aqui, meus irmãos, nós vemos o Senhor Jesus Cristo ordenando que se escreva ao anjo da igreja. Alguns interpretam este anjo da igreja como sendo o seu líder, como sendo o seu anjo. Alguns interpretam o anjo literalmente, dizendo que cada uma dessas igrejas tinha um anjo que lhe representava, e outros interpretam isto metaforicamente, dizendo que este anjo da igreja, na verdade, é aquele que lidera, aquele que ministra, aquele que administra esta igreja. Mesmo assim, vale a pena nós falarmos alguma coisa sobre isso, independente de se é ao anjo ou se é à igreja. Nós cremos, na verdade, que se trata do líder,
Sendo assim, meus irmãos, nós aprendemos um negócio interessante. No caso das 6 igrejas que tem alguma crítica contra elas, nós vemos que quem tem, digamos assim, o seu saldo devedor diante de Deus é a igreja. É a igreja que está devendo para o Senhor. Mas o Senhor Jesus está mandando escrever ao seu líder. Aqui nós vemos uma coisa interessante, irmãos. Por que o pastor muitas vezes cobra dos irmãos? Insiste com os irmãos, orienta os irmãos. Porque Deus vai cobrar dele. É o líder que Deus vai cobrar. Isso é uma questão de prioridade. Se os irmãos lerem lá o livro de Gênesis, vão ver que quem pecou primeiro foi Eva. Mas Deus cobrou de quem? Adão. É uma questão de prioridade. A igreja estava errando, Jesus estava cobrando do seu líder. Então o Senhor Jesus vai sempre na liderança. Por isso, meus irmãos, nós devemos orar para os nossos pastores, para que eles consigam ter uma boa administração, consigam ter um bom trabalho, um bom desempenho, porque nós sabemos que todos passarão por esse mais rigoroso juízo, essa mais rigorosa cobrança do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus aqui se apresenta caracteristicamente como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Essas 7 estrelas às quais ele se refere são os 7 líderes dessas 7 igrejas. E os 7 castiçais, que ele diz que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, são as 7 igrejas de fato. É interessante nós vermos aqui que o Senhor Jesus está andando no meio das 7 igrejas, andando entre os 7 castiçais. Eu posso dizer para os irmãos, sem medo, sem ser leviano, que o Senhor Jesus está andando no meio das igrejas. O Senhor Jesus está andando no meio da igreja, porque o texto diz isso. O Senhor Jesus sempre está acompanhando o trabalho da igreja, está acompanhando tudo o que está acontecendo. Pela sua onisciência, ele sabe todas as coisas. E no verso 2, ele já começa dizendo que conhece de fato tudo. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Aqui o Senhor Jesus está preparando o coração deste público, desta igreja, para receber de fato a crítica, a orientação que vem depois. Porém aqui o Senhor Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Nós devemos nos consolar com isso. E também devemos entender a responsabilidade que há por detrás desta sentença, dessa afirmação. Por quê? Devemos nos consolar porque sabemos que Jesus está vendo todo o nosso trabalho, está vendo todo o nosso esforço. Às vezes você pode pensar que alguém não está te vendo, que você está lá nos bastidores, ninguém está vendo o que você está fazendo, você está num local meio anônimo, numa função meio anônima, ninguém está vendo o que você está fazendo. O Senhor Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Ele está vendo tudo que você está fazendo, ele acompanha tudo. Se por um lado esta palavra nos consola, por outro ela nos traz essa responsabilidade. Se nós estivermos fazendo mal feito, ele também conhece. Se nós estivermos fazendo de qualquer jeito, ele também conhece as nossas obras. O livro de Jeremias tem uma sentença traduzida na Revista e Corrigida, mais ou menos assim: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Algumas traduções diz fraudulentamente, mas vamos pegar essa tradução. Não podemos fazer as coisas do Senhor de qualquer modo. Por quê? Porque o Senhor conhece as nossas obras. E aqui a palavra obra tem uma importância muito grande, que vocês vão ver mais adiante. Ele diz: eu conheço o teu trabalho. A palavra traduzida aqui vem do grego. E
ela dá a ideia daquele laboro. Tem gente que pensa que o labor é exatamente a mesma coisa que trabalho. Trabalhar, de fato, a palavra trabalhar, ela não traz todo o significado do labor. Labor quer dizer trabalhar até a exaustão, trabalhar até não aguentar mais, trabalhar até não conseguir mais, trabalhar gastando todas as forças naquilo. Irmãos, nós devemos entender que vai chegar o dia que, assim como Paulo, quando estava se aproximando do tempo da sua morte, ele entendeu que o seu tempo estava findando, e ele disse a Timóteo: estou sendo oferecido por libação, mas combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa me está preparada. Ele está dizendo que tudo aquilo que veio à sua mão para fazer e ele podia fazer, ele fez da melhor maneira possível, até que não tivesse mais forças. Se nós queremos de fato ter a nossa coroa, nós devemos nos dedicar com toda a nossa força, fazer até onde nós podemos fazer. Não estou dizendo para fazer além das forças, estou dizendo para fazer conforme as tuas condições, mas fazer até que você possa, fazer até o limite, fazer da melhor maneira possível, trabalhar até a exaustão. E a tua paciência, que é uma tradução ruim para a palavra perseverança. A perseverança, meus irmãos, é basicamente a nossa capacidade de resistir em meio às aflições. O Senhor Jesus está dizendo que Ele conhece a perseverança dessa igreja. Todas as igrejas de todos os tempos passaram por algum tipo de perseguição, passaram por algum tipo de aflição e sofrimento. Aqueles que servem a Cristo têm que saber que o sofrimento faz parte da vida, faz parte da vida cristã, e nós não podemos desistir, sequer pensar em desistir. Nós devemos buscar resistência no Senhor para podermos superar todas essas dificuldades. E não pode sofrer os maus. Essa igreja, irmão, é interessante porque eles têm trabalhos, têm obras, bom comportamento, um trabalho exaustivo, é uma igreja perseverante e é uma igreja intelectualmente muito bem preparada. O Senhor Jesus faz questão de elogiar que essa igreja de Éfeso é uma igreja que não suporta os maus. Como assim? É uma igreja que não tolera e não dialoga com a impiedade. É uma igreja que não aceita a impiedade. O livro de Provérbios diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal. Todo aquele que ama a Deus odeia aquilo que é mal. Hoje em dia estão querendo dizer para nós que nós temos que ser mais tolerantes. Só que tolerância para eles significa calar a nossa boca e cercear toda a nossa liberdade de expressão. Não podemos falar nada contra ninguém, contra nada. Querem nos impedir de falar qualquer coisa sob o pretexto de um falso conceito de tolerância. Nós que amamos a Deus odiamos o mal, odiamos a mentira, odiamos o roubo, odiamos a fraude, odiamos a morte, odiamos o crime, odiamos a violência, odiamos o adultério, odiamos as traições, odiamos tudo isso e vamos pregar contra tudo isso, porque é o nosso dever como servos de Deus. Tem gente que pensa assim: irmão, a gente não pode ficar arrumando problema, a gente tem que falar menos para não ficar arrumando problema. Eu digo que a gente não tem que ir atrás do problema, mas uma hora ou outra o problema vai alcançar a gente, e quando o problema alcançar a gente, nós temos que dar uma resposta à altura. Porque em João capítulo 7, o Senhor Jesus vai dizer para os seus irmãos de sangue, que eram incrédulos, vai dizer para eles assim: o tempo de vocês é qualquer tempo, o meu não. Ele vai dizer assim: eu estou aqui para dar testemunho do mundo e dizer que as suas obras são más.
Ele diz: o mundo não gosta de mim porque eu dou testemunho das suas obras, e essas obras são más. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu estou aqui para dizer para o mundo que o mundo está errado. Se nós cristãos não abrirmos a nossa boca, se nós não falarmos, se nós não pregarmos, que utilidade nós temos como igreja, irmão? Que importância nós temos como igreja numa sociedade se nós aceitamos tudo? Não falamos nada, não questionamos nada, não reclamamos de nada, não pregamos nada, não investimos. O Evangelho é um Evangelho que investe contra, que invade a fortaleza do inimigo para resgatar as pessoas. O Evangelho não é passivo, o Evangelho é ativo, ele vai atrás, ele não espera. A gente hoje em dia está só orando para Deus mandar as pessoas para a igreja, e Deus faz isso de fato. Ele manda as pessoas para a igreja, mas o Evangelho é ativo, o Evangelho invade a vida das pessoas. O Evangelho não chega pedindo licença, o Evangelho chega dizendo: se arrependa dos seus pecados, porque Deus tem salvação para você. O Evangelho é ativo. Essa igreja não sofria os maus, não tolerava essa impiedade. E ele coloca também a segunda questão aqui: puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, tu os achaste mentirosos. Hoje em dia tem um grupinho na igreja, irmão, que quando a gente ousa falar de algumas heresias que se pregam, de alguns comportamentos de pregadores que são completamente reprováveis, de grupos e seitas que estão infectando a nossa igreja, trazendo maus costumes, maus hábitos, destruindo a nossa cultura, destruindo a nossa fé, contaminando a nossa fé com costumes do mundo, ou com costumes do neopentecostalismo. Quando a gente critica alguns pregadores, cantores, tem gente que fica triste com a gente. A igreja de Deus tem que ter saúde intelectual e espiritual, o suficiente para olhar para alguém e discernir se é de Deus ou se não é. A igreja tem que entender que nem todo mundo que está no nosso meio é de Deus. O Senhor Jesus está elogiando esta característica da igreja de Éfeso. Algumas pessoas se apresentaram como apóstolos, dizendo: eu sou apóstolo. E essa igreja colocou esses homens à prova e disse: não, vocês são mentirosos. Hoje em dia, quando a gente diz que algum pregador ou cantor é mentiroso, ou com algum comportamento, ou que alguma fala de algum pregador é heresia, tem gente que fica triste com a gente. O meu dever é falar. O dever dos homens de Deus é defender essa doutrina. Nós estamos aqui para isso. Se nós não falarmos, irmão, Deus cobra da gente. Eu já passei por essa parte. Se a gente não falar, Deus cobra da gente. Era a igreja que estava errando, Deus estava cobrando da liderança. Se a gente não fizer isso, Deus cobra da gente, irmão. O verso 3: e sofreste, tem paciência. Ele reforça que essa igreja de Éfeso é uma igreja que sabe sofrer. Como assim sabe sofrer? É uma igreja que entende que as aflições fazem parte da vida cristã. Tem igrejas que vocês sabem muito bem que não aceitam, irmão, não aceitam sofrimento nenhum, e vem com uma folia de: não, eu determino, eu não aceito isso. Você não tem que aceitar coisa nenhuma, irmão. Se Deus decidiu mandar para você, você não tem saída, você tem que aceitar. A Bíblia não diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se a gente entregou o caminho a Deus, por que a gente está reclamando e por que a gente está dizendo: eu não aceito? Será que a gente está dizendo que Deus não sabe o que está fazendo? Será que a gente está insinuando que Deus não está entendendo o que Ele está fazendo? Porque quando nós falamos para Deus: Deus, por quê? Nós estamos insinuando que Deus não sabe o que está fazendo com a vida da gente, irmão. Tem gente que diz que essa é a pergunta central de Jó: por que sofre o justo? Talvez seja de fato essa pergunta, seja o centro do livro de Jó. E o interessante é que Deus não dá resposta. No finalzinho, quando Jó tenta questionar dessa maneira, Deus diz para Jó assim: quando eu estendi os céus, fiz a terra, onde você estava? Quem somos nós para dizer para Deus por que Ele faz isso, por que Ele faz aquilo, irmão? Crente que não sabe sofrer,
Crente que não aceita a mínima luta, a mínima provação, tudo reclama, tudo está ruim, Deus não sabe o que está fazendo. A igreja foi perseguida. Paulo disse para a igreja que convém que por meio de muitas tribulações nós entremos no reino de Deus, mas a igreja do século 21 é uma igreja que não aceita sofrer. É uma igreja que só quer palavra de bênção, palavra de conforto, palavra de autoajuda, que Deus é com você, porque a pessoa não aceita nenhum tipo de sofrimento. Jesus está elogiando a igreja de Éfeso: vocês sabem sofrer. Quando Jó perdeu tudo, irmão, ele disse assim: recebemos de Deus o que é bom, não receberíamos o que é mal? Sabe sofrer. E tem paciência. Uma coisa, irmão, tem aquele texto lá de Salmo 40, né? Tem gente que diz assim: irmão, eu estou no Salmo 40, estou no Salmo 40. Calma aí. O Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Existe uma diferença muito grande entre esperar com paciência e esperar impacientemente, irmão. Esperar impacientemente, com aquela crise de ansiedade, que dá a ideia que Deus está demorando, por que Deus não faz alguma coisa? Isso é normal, nós somos seres humanos. A pessoa fica impaciente, não consegue sossegar o coração. Os salmos dizem assim: porque se agita dentro de mim, ó minha alma, descansa no Senhor, se aquieta. O Senhor Jesus diz: por que andais solícitos? A Bíblia diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí ele fecha dizendo: e encontrareis descanso para as vossas almas. O crente está esperando, mas ele está esperando muito agitado. Ore para Deus aquietar o teu coração, aquietar a tua alma, porque a tua pressa não vai apressar o trabalhar de Deus. Deus vai trabalhar e vai trazer na hora certa. O Senhor Jesus está elogiando, e muito, o trabalho desta igreja. Eu falei que o Senhor Jesus elogia no verso 2 as obras, o trabalho, e no verso 3 ele ressalta novamente: e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. É uma igreja que tinha ânimo, que mesmo na dificuldade, mesmo o trabalho sendo fácil, sendo difícil, porque o trabalho não é fácil. Tem gente que vê a vida da igreja, muitas vezes vê muitos obreiros, pastores, líderes, membros, tudo muito bem de vida, e as pessoas ficam pensando que a vida do cristão é coisa fácil, ficam pensando que a vida do cristão é coisa boa, é coisa tranquila, não tem luta, não tem aflição. Como diz aquele negócio, a grama do vizinho é sempre mais verde. Pessoa nunca vê a situação dela, nunca se contenta com o que tem, porque fica sofrendo pelo que não tem, fica vendo a vida dos outros, o que os outros têm, e fica triste por isso. Aí fica olhando muitas vezes a vida das pessoas e fica pensando que os outros estão sempre melhor do que ele. Converse com qualquer cristão aqui dentro dessa igreja, que você julga que esteja bem de vida, e pergunte para essa pessoa tudo que essa pessoa já passou para chegar onde chegou, irmão. Pergunte para essa pessoa se ela já não passou fome, se já não passou frio, se não perdeu um ente querido, se não padeceu com enfermidade, se não foi caluniado, se não foi perseguido, se não foi esquecido. Porque todos nós aqui temos uma história para contar, irmão. Com qualquer um que você conversar, tem uma história para contar. E nós não se cansamos. O verso 4, que é o centro desta palavra, o Senhor Jesus inicia sua crítica. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Os irmãos precisam saber que a expressão primeiro amor
essa terminologia completa, primeiro amor, ela só aparece aqui. Ela não aparece em mais nenhum texto da Bíblia Sagrada. Ela só aparece aqui no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo de número 4. Então nós entendemos que o Senhor Jesus está apontando para algo muito específico. Ele não está falando de algo corriqueiro. Ele está falando de uma coisa muito específica e muito característica. E a maioria das pessoas que interpretam esse texto, eles dizem que a expressão primeiro amor, ela se refere àquela vida inicial do início da fé cristã. Aquele momento pós-conversão, que a maioria das pessoas que se convertem, eu digo a maioria, não digo todo mundo, porque tem gente que não se alegra nem no dia que se converteu. E algumas pessoas, muita gente, a maioria do povo de Deus, quando converteu-se a Cristo, essas pessoas começaram a fazer coisas que os olhos humanos julgariam como absurdo. Se você conversar com as pessoas mais experientes, você vai ver as pessoas vão dizer assim: irmão, antigamente a gente andava 10, 15, 20 quilômetros a pé para ir na igreja. Subia a monte, descia a monte, aqui eles falam lomba, né? Sobe a lomba, desce a lomba para ir na igreja, para participar do culto. E sempre dizem que acontecia milagre, acontecia isso, acontecia aquilo. Muita gente, irmão, enfrentava um monte de dificuldades nesse momento que nós tendemos a chamar de primeiro amor, o início da fé. E isso pode ser reforçado de fato, essa ideia pode ser reforçada pelo que vem no verso 5. Ele diz que é para a igreja se arrepender e praticar as primeiras obras. Então, de fato, ele está se referindo às obras que foram praticadas no início da fé cristã. No início da conversão, naquele período que a pessoa está com aquela fé, né, ativa, quer fazer muita coisa. Só que nós precisamos entender isso. Sabe por quê, irmão? Porque em momento algum o Senhor Jesus está criticando o crescimento da igreja. Ele não está dizendo que a igreja não tem que crescer. Só que nós temos que entender que crescer é uma coisa. O crescimento da igreja tem que ser saudável. Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja é obrigada a crescer, a se desenvolver. Porém, esse desenvolvimento, esse crescimento tem que ser saudável. Tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Ele não pode deixar algumas coisas de lado. Ele tem que crescer integralmente. Por isso Pedro diz: na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos levar por essa linha, crendo que essa interpretação está correta, que o primeiro amor se refere a essas primeiras obras, e nós precisamos entender então, a partir dessa premissa, que o Senhor Jesus está exortando a igreja a voltar e praticar aquelas primeiras obras. Só que vamos meditar dentro desse texto. Veja bem, no verso 2 ele elogiou as obras, disse que a igreja trabalha, disse que a igreja tem paciência, disse que ela sofreu os maus, foi uma igreja que trabalhou bastante e não se cansou. Então ele está dizendo que essa igreja tem obras até de sobra, tem muitas obras, tem muito trabalho. Essa igreja tem muito trabalho para mostrar, é uma igreja muito ativa, talvez uma igreja com a agenda semanal cheia, todo dia tem coisa para fazer, todo dia tem um evento, todo dia tem algum trabalho, todo dia tem alguma coisa, é uma igreja que não para, cheia de atividades e cheia de obras. Mas o Senhor Jesus está dizendo que está faltando uma coisa, que eles precisam voltar e fazer do jeito que faziam antes. Ele não está dizendo que nós temos que voltar e fazer do jeito sem saber que a gente faz no início da fé. Porque no início da fé a pessoa faz um monte de coisa sem saber se está certo, se está errado. No início da fé tem gente que faz um monte de absurdo, né? Pensando que está certo, que está errado, porque ela fica naquela atividade e acaba confundindo a palavra de Deus com aquilo que acontece na sua mente.
O Senhor Jesus não está dizendo que a gente tem que fazer as coisas nesse sentido da ignorância, de não saber por que está fazendo. Ele está dizendo que nós temos que voltar e fazer as obras, mas com amor. Ele não está falando que as obras a igreja não tem. A igreja tem. A igreja está cheia de obras. O que a igreja não tem é aquele amor que tinha quando se converteram. E isso que o Senhor Jesus está dizendo é aquele amor que nós queremos atingir. Então nós podemos entender que essa igreja está cheia de obras, mas obras não substituem o amor. Ter boas obras é excelente, mas essas boas obras têm que ter o objetivo verdadeiro, o objetivo correto. Nós temos que fazer essas obras com o sentimento correto. Por quê? Porque não adianta nós fazermos um monte de obras se nós não estamos fazendo essas obras por amor a Cristo. Porque quando nós andávamos 8, 10, 15 quilômetros a pé para ir na igreja, nós não íamos na igreja atrás de dinheiro, não íamos atrás de vitória, de bênção, de chave disso, de chave daquilo. Nós íamos porque queríamos ouvir a palavra de Deus. Não queria nem saber quem que estava pregando. A gente ia porque queria que Deus falasse com a gente. A gente ia só por causa de Jesus. Esse é o sentimento que Jesus está querendo. Se não, meu irmão, sem esse amor a Jesus, as obras por si só não bastam. A questão aqui é, nós estamos fazendo as obras com aquele mesmo sentimento, ou estamos fazendo essas obras sem esse sentimento, ou com algum outro interesse? Essa é a questão que nós estamos sendo cobrados. E vemos, meus irmãos, põe para nós lá os irmãos, irmão Ivan, põe para nós 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, por gentileza. Ele vai até o verso 3, eu vou lendo, você vai passando para a gente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Não adianta fazer obras se nós não temos esse sentimento de amor. As obras subsistem diante de Deus se nós fazemos essas obras por amor a Cristo, por amor ao Senhor Jesus. Não por pretexto, não por algum outro propósito. Aqui, meus irmãos, põe para nós lá também Filipenses capítulo 1, verso 15 e 16, tem um negócio interessante para você ver como as pessoas têm propósitos completamente diferentes. Tem gente que pensa que isso não é possível. Não. Paulo está dizendo, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, contenda, mas outros de boa mente. Olha o início do verso 16, uns por amor. Alguns pregam por amor, outros pregam por contenda, para disputar quem é o melhor, quem canta melhor, quem prega melhor, quem tem a melhor oratória, quem organiza o sermão melhor, quem é mais comunicativo, quem consegue fazer o fogo cair, quem consegue abalar, agitar a igreja. Isso não é saudável para a igreja de Cristo, irmãos. Outros pregam por inveja. Como assim? Ficam tristes quando não conseguem atingir o objetivo que o outro atingiu. Irmão, o ministério que Deus deu para você é teu.
E o que Deus deu para outras pessoas é para outras pessoas. Desenvolve o que Deus deu para você. Deixa o ministério das pessoas para lá. Tem gente que fica triste se o fogo não cair. Você pode perceber o negócio, irmão. Eu não sou pregador. Eu não tenho medo de dizer isso. Eu não sou pregador. O meu negócio é ensinar. Deus me levantou para isso. E eu não fico triste, porque o povo não faz barulho nenhum quando eu prego ou quando eu ensino. Porque eu já estou habituado a isso. Agora eu não vou chegar aqui e começar a dizer para vocês, faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque outros pregadores fazem exatamente isso. Porque o que Deus deu para eles é para eles. O que Deus deu para mim é para mim. Eu quero cuidar do que Deus deu para mim. Porque o que Deus deu para mim, eu vou dar conta diante de Deus. E o que Deus deu para outros, eles que respondam diante de Deus também. Eu não vou ficar triste se você não ficar fazendo barulho. Não vou. Porque eu sei para o que Deus me chamou. Não fico abatido com isso. Eu lembro uma vez o irmão falou, irmão, nós estávamos lá atrás, nós estávamos dando glória para você não ficar triste lá, que estava sozinho. Pode ficar tranquilo, eu não fico triste não, irmão. Eu sei que Deus está trabalhando, porque os irmãos saem daqui pensando, vai ser daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a palavra que eu estou falando hoje vai estar trabalhando no teu coração. Você vai sair daqui meditando, quando você se der conta, você está pensando naquilo que a gente falou aqui. Então eu sei, irmão, o que Deus está fazendo. Algumas pessoas entendem, irmão, que o evangelho pode ser pregado de qualquer forma. Então veja como as pessoas que pregam o evangelho, nem todas elas pregam o evangelho com boa intenção. Como Paulo disse, uns por amor, outros por contenda, outros por inveja. Tem gente que prega por vanglória, tem gente que você liga, fulano, pode pregar na minha igreja? Só vou por 5.000. Quer 5.000, vai trabalhar. Só vou por 3.000, vai trabalhar, irmão. Tem gente que pensa que o evangelho é dinheiro fácil. Não, irmão, eu só vou lá se me der 1.500. Tem gente que trabalha o mês inteiro, ganha 1.200. O infeliz quer vir numa noite, uma palavra igual o nariz dele, levar 1.500, irmão. Vai trabalhar, vai achar um emprego, quer ganhar dinheiro, estuda, faz uma faculdade, como todo mundo faz. Não pregue por dinheiro. Não põe preço no teu ministério. Não venda. As pessoas que fazem isso são mercenários, irmão. Prostitutas do evangelho, gente que vende o ministério que Jesus deu para eles. Se a gente for pregar e alguém quiser dar ajuda de gasolina, ajudar a gente, que ajude, amém? Mas agora liga para o fulano, salvou por 5.000. Vai tomar banho, rapaz. Vai trabalhar. Vai achar o que fazer. Tem gente que tem coragem de pedir 35.000 para vir cantar. E diz que faz a obra por amor. É um amor assim, é muito amor envolvido. Né? Não, irmão, está errado, está errado. O negócio tem que mudar. E a igreja está tão mal acostumada com esse tipo de coisa. Vou contar um negócio para vocês. Está quase dando horário, não, já passou do horário. A igreja está tão mal acostumada com isso, que um tempo atrás, em outro estado, me chamaram para dar uma palavra lá, pregar, num evento. E aí, como eu tenho parente nessa cidade, eles falaram para mim assim, irmão, quanto que o irmão cobra? Eu falei para ele, irmão, eu vou ter gasto só com a gasolina, porque eu tenho meus irmãos que moram por aí, então eu posso ficar na casa deles, não vai ter gasto com hotel, com nada, já ia aproveitar para visitar meus irmãos, porque é bom, né? Aí eles falaram, não, a gente vai ver aqui, vai te dar a resposta. 3 dias depois eles mandaram uma mensagem para mim e falaram, irmão, a gente resolveu de não trazer o irmão. Eu falei, amém. Aí mais tarde conversei com um rapaz que fazia parte lá, aí ele disse assim que, o líder lá falou para ele assim que, se eu não cobrava para pregar, porque eu não era bom. Porque quem é bom cobra. Quem é bom cobra caro. A igreja está muito mal acostumada com mercenários, irmão. Muito mal acostumada. Tem gente que é uma bênção de Deus, que canta muito bem, que prega muito bem, que tem uma palavra de Deus, que vai pregar e não ganha nem 10ão. Não ganha nem o dinheiro para colocar gasolina no carro. Terminou o culto, a pessoa diz, Deus abençoe, irmão. E a pessoa vai sem murmurar, sem reclamar, porque sabe que está fazendo por amor a Cristo. E muitas vezes fica enfiando dinheiro nesse tipo de gente aí que não tem compromisso com Deus.
A gente tem que tomar cuidado com isso, irmão, porque é dinheiro do sangue dos irmãos, é dinheiro que sai do suor, do trabalho dos irmãos, e isso é coisa que tem que ser tomado muito cuidado, porque Deus cobra de nós, Deus cobra da gente. Algumas pessoas, irmão, eu vou encerrar com essa parte, já que nós tocamos nessa parte do dinheiro. Põe para a gente 1 Timóteo 6:10 e 11, e eu vou encerrar com essa parte. Ali ele coloca especificamente a palavra amor, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Verso 11: Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. O Senhor Jesus alertou e alertou muito sobre a busca das pessoas por dinheiro. E tinha muita gente, como eu falei para os irmãos, que no início da fé pregava, irmão, e se não ganhasse 5 para comer um x-salada, hoje está muito mais caro que 5, né? Na época era 5. Se ganhasse 5, estava excelente, irmão. Agora, como eu disse, hoje só vai por 1.500. Não tem que consertar alguma coisa, não tem que voltar, será, irmão? Não tem alguma coisa errada? Será que a pessoa não está buscando um outro propósito? Porque a pessoa que ama mais o dinheiro do que a Deus e a riqueza do que a Deus, ela não está amando a Deus de verdade. Eu não citei Jó ainda, mas vale a pena citar, irmão, porque Jó esfregou na cara do diabo que ele não servia a Deus por dinheiro. Quando Deus chamou o diabo e disse para ele: tem visto meu servo Jó, homem reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal? A primeira palavra do diabo foi: ele só te serve porque você cerca ele de bens e riquezas. Tira isso e ele vai te blasfemar na tua cara. Deus permitiu ao diabo, vai lá e tira tudo. O diabo foi e tirou tudo. E enquanto Jó estava sofrendo, os amigos teólogos de Jó chegavam para ele e falavam assim: Jó, e eu acho interessante, tem gente que vai pregar as falas dos amigos de Jó, mesmo sabendo que eles estavam todos errados. Eles chegavam para Jó: Jó, você tem que se arrepender, confessar o teu pecado, porque quando você fazer isso, Deus vai te perdoar e vai te cobrir de prosperidade. Parece um conselho excelente. Mas se Jó escutasse eles, Deus teria passado vergonha, porque era exatamente isso que Deus disse que Jó não faria. Jó não faria isso, não ia confessar um pecado que não existia para que Deus o acumulasse de riquezas, porque ele sabia que não é só servir a Deus por isso. A pessoa que serve a Deus por amor. Se vai ficar rico ou não, amém. Se vai receber prosperidade ou não, amém. Nós estamos aqui pelo Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero orar com os irmãos, e eu quero pedir a Deus que nos ajude, meus irmãos, a não deixarmos este primeiro amor, a não deixarmos com que outros amores corrompam o nosso compromisso com o Senhor e nos afastem da vontade de Deus. Porque o Senhor Jesus diz: lembra-te de onde caíste e se arrependa. Nós devemos ver que se nós estamos fazendo a obra de Deus com qualquer outro propósito, nós caímos do amor de Cristo, nos afastamos dele. Nós precisamos voltar. Eu acredito que todos nós, de alguma forma ou de outra, acabamos ficando mole com o tempo, né? Antigamente, como eu disse, a pessoa enfrentava qualquer tempo, estava na igreja. Hoje ele olha, tem uma nuvem, como aquele texto que diz, né? Eis que vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, parece que vai chover, não vou na igreja. Entendeu? Cadê aquele amor ao Senhor? Quem vai pregar hoje? Evandro? Não, hoje não, vamos domingo vai estar forte.
Está entendendo, irmão? É amor a Cristo. Vamos orar? Grande Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor nesse momento pela tua santa palavra, Senhor, pelo ensino que o Senhor nos trouxe, pela palavra do Senhor falada, Senhor, ao nosso coração, pregada, ministrada, Senhor Deus, a nossa mente, ao nosso espírito, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos pedir ao Senhor, assim como o salmista: vê, Senhor, a nossa vida, vê, Senhor, os nossos caminhos, e vê, ó Deus querido, se há em nós algo que não te agrada. Vê se há em nós, ó Deus querido, algo que não está de acordo com o agrado do Senhor, porque nós queremos voltar ao primeiro amor. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos voltar, ó Deus querido, a fazer tua obra, pelo amor ao Senhor, pelo amor, ó Deus querido, ao que o Senhor tem feito por nós, pelo amor da tua pessoa, pelo amor que o Senhor tem demonstrado por nós na cruz do Calvário. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por tua santa palavra derramada sobre nós, e pedimos a ti: não deixa a gente cair da fé, não deixa a gente cair do amor, mantenha-nos, ó Deus querido, do amor ao Senhor. Não deixe o dinheiro nos corromper, o status, a fama, o poder ou qualquer outra coisa nos separar do amor de Cristo, porque nós queremos manter nossa comunhão com o Senhor, para termos direito à árvore da vida e deleitarmos da eternidade na presença do Senhor. Fica conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.